Fala jovens, beleza? Pessoal, videozinho hoje mais direto, tá? Última aula sobre transmissão de calor, genérica ainda de condução, convecção e radiação, com os exercícios do guia. A partir da aula da semana que vem, vou passar um conteúdo um pouco mais aprofundado para vocês, ainda usando o guia como base, tá? Um guia como guia. Então, essa semana a gente ainda vai ficar nas transmissões de calor, certo? No material do guia de estudos de vocês, eu peguei esse exercício que é um do Enem, para a gente comentar aqui. Lembrando que condução ocorre por colisões atômicas moleculares. Então você precisa do contato e precisa de matéria. Sólido, líquidos e gases não ocorre no vácuo. A convecção envolve mudança de densidade, movimento por mudança de densidade. Não ocorre nos sólidos, porque você muda a densidade, mas as moléculas estão presas. E não ocorre no vácuo, porque não tem molécula. Então ocorre nos fluidos, gases e líquidos. E radiação, emissão de ondas eletromagnéticas, basicamente o infravermelho. Tá? Ocorre em todos os meios, inclusive no vácuo. Então, a 11. Uma opção não usual para o cozimento do feijão é o uso da garrafa térmica. Em uma panela, coloque-se uma parte de feijão e 3 partes de água e deixa-se ferver o conjunto por cerca de 5 minutos. Logo após, transfere-se todo o material para uma garrafa térmica. Aproximadamente 8 horas depois, o feijão está cozido. O cozimento do feijão ocorre dentro da garrafa térmica, pois existem umas comidas prontas, principalmente ração militar, esse tipo de coisa, que tem uma versão simplificada disso. Você tem um pacotinho, você mexe esse pacotinho, tem um produto químico na embalagem, não dentro, que tem uma reação exotérmica. E essa reação exotérmica aquece a embalagem, que depois de 5, 10 minutos aquece o alimento que já estava pronto. Aqui o feijão está sendo cozido, né? Então vamos para as alternativas e ver o que a gente pode marcar aqui e desconsiderar. A água reage com feijão e essa reação é exotérmica. Não, porque se a água reagisse com feijão, ela reagiria provavelmente em qualquer temperatura e você teria um outro produto depois, tá? Então não é o caso. Se você jogar um monte de feijão na água, não vai acabar esquentando a água. Então ela não reage com o feijão. O feijão continua absorvendo o calor da água que o envolve, por ser um processo endotérmico. O cozimento é endotérmico, você dá energia para o sistema, essa energia entra no alimento, muda as estruturas dele e aí você tem o cozimento. Então essa aqui é a resposta correta, tá? Mas vamos ver o resto. O sistema considerado é praticamente isolado, não permitindo que o feijão ganhe ou perca energia. Não faz nem sentido isso. O feijão está cozinhando, então ele está ganhando energia. D. A garrafa térmica fornece energia suficiente para o cozimento do feijão, uma vez iniciada a reação. A garrafa térmica em si não fornece energia nenhuma. A garrafa térmica é um isolante. Ela impede que o calor da água saia rapidamente para o ambiente. E aí esse calor acaba indo para o feijão. E a energia envolvida na reação aquece a água, que mantém constante temperatura. Também não. Então aqui está trabalhando com a mesma ideia do primeiro, que é uma reação exotérmica, tá? O que não acontece. Todo cozimento é necessariamente endotérmico. Você recebe energia, muda a estrutura química e aí você tem um produto novo, um alimento cozido. Certo? Vamos lá, Mackenzie. Numa noite de inverno, perdão, o dormitório apresenta uma temperatura ambiente de 10 graus Celsius. Para não sentir frio durante a madrugada, ele esticou sobre a cama 3 cobertores de lã bem espessos e aguardou alguns minutos. Em seguida, deitou-se e percebeu que a cama continuava muito fria. Depois de certo tempo na cama, bem coberto, sentiu que o frio passou e que a cama estava quente. Tal fato explica-se, pois vocês perceberam que pelo guia aí, vira e mexe, cai pergunta de cobertor, tá? Falando que o cobertor está aquecendo, não sei o quê. O que vocês vão lembrar? Cobertor é isolante, ele não esquenta, senão ele botava fogo no armário, já falei isso aqui 1000 vezes. Então, alternativa A, o frio não existe, mas vamos parar aqui já, certo? A sensação térmica do frio existe. O conceito físico do frio não existe, tá? Frio é ausência de calor. Não necessariamente, porque o frio está associado à temperatura, tá? Então, não é assim que funciona. B. Os cobertores não são aquecedores, mas isolantes térmicos. Depois de Serginho deitar-se, o corpo aqueceu a cama. Sim. Quando você está sentindo frio, você está perdendo calor para o ambiente. Então, vou dar uma dica aqui que ninguém segue, porque é meio sem noção, questão de conforto, mas ela tem uma lógica física por trás. Num dia muito quente,
O ideal é você tomar banho, bom, do jeito que você gosta, tomar banho com água quente ou água fria, mas ao final do banho você dá uma esquentadinha na água ali e sai depois do banho. Por quê? Porque se você aumenta a temperatura do seu corpo com a água aquecida, já está muito quente. Quando você vai para um ambiente externo, o ambiente está menos aquecido. E aí você perde calor para o ambiente. Então, se o ambiente está quente, mas o seu corpo está mais quente, você vai perder calor para o ambiente e você vai sentir um pouquinho de frio, uma sensação mais agradável. Já no dia de muito frio, o teu corpo notoriamente é mais aquecido, está mais quente com o ambiente externo. Então, se você sai depois de um banho muito quente num dia frio, teu corpo está muito quente e você perde calor muito rápido. Então, o ideal é você dar uma esfriadinha no corpo, tá? Colocar água bem geladinha nos últimos segundos ali para dar uma esfriada no corpo, para diminuir essa diferença de temperatura. A diferença de temperatura vai acontecer de um jeito ou de outro, porque nós somos animais que mantêm a temperatura constante do corpo. Mas você quebra aquela coisa no dia quente, você sair já está suando pós-banho, ou no dia frio você sai do chuveiro e já está passando frio, tá? Então, as outras aqui eu já trabalhei nos outros vídeos, não vou passar pelas outras alternativas não. Beleza? E hoje, para compensar os outros que foram vídeos maiores, eu também tive um problema na gravação, postei lá para vocês, né? Eu vou gravar só 3 exercícios, ficar um pouquinho menor o vídeo. Então, PUC, São Paulo. Calor é uma fonte de energia que se transfere de um corpo para o outro em virtude de uma diferença de temperatura. Beleza. Há 3 processos de propagação de calor: condução, convecção e radiação. Em relação à transferência de calor, afirma-se: 1. Em dias frios, os pássaros costumam eriçar suas penas para acumular ar entre elas. Nesse caso, o ar acumulado constitui-se de um bom isolante térmico, diminuindo as trocas de calor por condução com o ambiente. Sim, você percebe que quando está numa época mais frio, o pássaro fica passando o bico na pena para deixar a pena mais fofinha, para deixar ar ali dentro. Não confundir com o pássaro passando o bico nas glândulas que ele tem, que produz um óleo que ele usa para impermeabilizar as asas, para não molhar a pena, tá? Mas isso acontece. Na época de muito frio também, os pelos do nosso braço também ficam eriçados, um pouquinho mais altos, porque eles acumulam um pouquinho de ar ali. Não é uma barreira perfeita, mas já segura um pouco o ar ao redor do corpo, então já mantém uma camada isolante entre você e o meio externo. Então a primeira é verdadeira. 2. Correntes de convecção na atmosfera costumam ser aproveitadas por aviões planadores e asas deltas para ganhar altura. Tais correntes são originadas por diferente temperatura entre as duas regiões quaisquer da Terra. Sim, isso acontece, tá? Um planador, um asa delta não tem motor, então para subir e descer você precisa pegar uma corrente de ar. O que normalmente acontece é, quando você está viajando no globo, existem regiões do globo mais aquecidas e menos aquecidas. Nas mais aquecidas, o ar sobe com mais intensidade, porque está menos denso. Então, o que tiver ali acaba acompanhando